E aí pessoal, eu me chamo Antônio e você está na Universidade da Química. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e aproveite e se inscreva aqui no canal. Então, estamos vivendo uma pandemia de coronavírus, né? Muitos de vocês estão em casa, eu estou em casa, não sabemos até quando. Muita coisa tem pipocado na internet e uma coisa que apareceu com bastante destaque foi o uso do álcool em gel. Então assim, primeiro o álcool em gel não servia para nada, depois ele passou a servir, depois passou a ter uma busca desenfreada por álcool em gel, acabou o álcool em gel nas prateleiras de farmácias, mercados, ou quando tem o valor está lá em cima. Então, isso acabou gerando muitas dúvidas. Pessoas que nunca ligaram para esse assunto, por exemplo, começaram a notar algumas coisas. E uma pergunta que tem aparecido de maneira frequente nos vídeos que eu abordo esse assunto é sobre qual é a diferença ou qual o significado da graduação alcoólica, a graduação que a gente chama de ENPM, ou a graduação que nós chamamos de GL, ou seja, graus Gay-Lussac, ou grau do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Só um detalhe, se você encontrou esse vídeo, né, chegou aqui pela primeira vez e tem expectativa que eu ensine como se faz álcool em gel, eu não vou ensinar. No final do vídeo eu explico o porquê. O objetivo desse vídeo é ser uma aula ensinando a você a diferença desses dois padrões, para que você tenha autonomia para avaliar se um determinado vídeo que está ensinando como se faz álcool em gel ou qualquer tipo de álcool, se faz sentido ou não. Então a ideia é te dar autonomia. Se você não quiser saber, se você acha que não é necessário, ou se você não está com paciência para isso, ok, fecha o vídeo agora e, enfim, vai seguir lá procurando um outro vídeo. Mas se você quiser saber qual a diferença, aí continua aqui que eu acho que vai ser bem legal. Tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu falei, essencialmente nós temos dois padrões para a graduação alcoólica. Um que nós chamamos de GL, GL vem de Gay-Lussac, eu acho que é o padrão mais antigo, e um outro que nós chamamos de INPM, que é proveniente do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Bom, a diferença essencial entre eles dois é que o padrão GL depende do volume do álcool. Assim, isso acaba sendo muito simples para quem já estudou química, mas nem todo mundo sabe disso. Então, quando eu falo álcool nesse sentido, ou quando eu falo etanol, ou quando eu falo álcool etílico, eu estou falando da mesma substância, estou falando da mesma coisa. Então, o GL está relacionado ao volume do álcool em relação ao volume total da solução. E o INPM está relacionado à massa do álcool com a massa total da solução. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso daqui é o que nós chamamos de uma proveta. Essa é uma proveta de 50 ml. Então, no padrão GL, o que acontece? Ela tem no máximo 50 ml, então esse é o meu volume total. Vamos supor que eu tenha colocado 25 ml de álcool puro 100%, não que a gente consiga, mágoa. E vamos supor também que não tem nenhuma alteração no volume. Até tem, mas vamos supor que não tenha. Eu terei, nesse caso, 25 ml num total de 50 ml, ou seja, 50% desse volume, a metade, é de álcool. Então, esse álcool seria um álcool 50%. Esse 50% equivale a dizer que ele é um álcool 50 graus GL. Quando nós utilizamos o termo percentual, sem nenhuma especificação depois, podemos assumir que significa a mesma coisa que GL, ou seja, o percentual em volume. Muito bem, o que é o grau INPM? Já é uma questão de massa. Eu posso ter a mesma situação, 25 ml de álcool e o restante de água, mas isso não vai me dar necessariamente 50%, porque o INPM é com respeito à massa. E no caso da massa, eu tenho que levar em conta a densidade. A densidade da água é 1, então ela não é uma preocupação para a gente. Se eu tenho 30 ml de água, aproximadamente, isso significa que eu tenho 30 gramas. Se eu tenho 70 ml de água, significa que eu tenho aproximadamente 70 gramas. No caso do álcool, a densidade, um dos valores bem utilizados aqui, 0,789 gramas por ml. Ou seja, no mesmo volume de água e álcool, a massa do álcool é menor. Então, se eu tenho, de novo, a proveta cheia 25 de álcool, 25 de água, a massa do etanol não é 25 gramas, é uma massa menor, porque a sua densidade é menor do que 1. Às vezes as pessoas utilizam aqui 0,8 como valor aproximado,
mas a ideia é essa daqui. Então, se eu for fazer uma conta, eu vou pegar o volume do álcool, vou dividir pelo volume total, isso aqui vai dar uma fração, vou multiplicar por 100, então eu tenho um valor percentual. Isso vai me dar o grau GL. Se eu pego a massa do álcool, divido pela massa total e multiplico por 100, eu tenho então o grau INPM. Vamos fazer aqui 2 exercícios, tá? Como eu falei, é uma aula, para a gente colocar isso aqui em prática e ver como que a gente consegue converter um no outro. Então, primeiro caso aqui. Quanto em graus INPM corresponde um álcool 70 graus GL? Então, tem um álcool lá, 70 graus GL. Quanto que ele corresponde em INPM? Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos dar significado. 70 graus GL significa o percentual em volume. Então, eu posso dizer que para cada 100 ml, eu tenho 70% desse volume de álcool, ou seja, 70 ml de álcool, e 30 ml de água. Poderia utilizar 1 litro? Poderia. Aí eu teria 700 ml de álcool e 300 ml de água. Poderia utilizar 10 ml? Poderia, mas 100 ml é uma base legal. Eu quero transformar isso daqui em massa. E para transformar isso em massa, eu preciso da densidade. A densidade é a minha variável mais importante aqui. No caso do álcool, a densidade é 0,789 gramas por centímetro cúbico, que centímetro cúbico equivale à mesma coisa que ml. Então, nós temos para cada 1 ml 0,789 gramas. Qual é a massa do álcool quando nós temos 70 ml? Faz essa regra de 3, nós temos aproximadamente 55,23 gramas. No caso da água, a gente nem precisa fazer a regra de 3, vai direto, 30 ml corresponde a 30 gramas. Então percebam, para que eu tenha o grau INPM, eu preciso de 2 coisas, a massa do álcool e a massa total. E eu já tenho. A massa do álcool está aqui e a massa total é a soma desses 2 valores. Então nós temos que a massa total é 30 mais 55,23, o que nos dá 85,23 gramas. Se eu quero calcular o grau INPM, eu pego então a massa do álcool, divido pela massa total e multiplico por 100, o que vai me dar aproximadamente 65 graus INPM. Então, se eu pego, por exemplo, esse álcool em gel que eu tenho aqui, já mostrei em alguns vídeos, ele indica que é 65 graus INPM. Ou seja, esse álcool aqui, 65 graus INPM, ele corresponde a um álcool 70 graus GL ou 70%. Então é isso, fizemos a continha, isso indica então que esse álcool aqui corresponde a um álcool 70 ml, 70%. Vamos fazer aqui uma outra conta. Agora o contrário. Quanto em graus GL corresponde a um álcool 46 graus INPM? Vamos lá, vamos fazer a mesma conta, só que agora o oposto. O que eu tenho? 46 graus INPM significa que para 100 gramas, tá, a nossa base agora é massa, eu tenho 46 gramas de álcool e o restante de água, 54 gramas de água. Ah, pessoal, só um detalhe, eu estou utilizando água aqui porque eu estou pensando muito mais no álcool em líquido. No caso do álcool em gel, nós temos outras coisas ali presentes, só que funciona da mesma maneira. Nós teremos 46 gramas de álcool e 54 gramas de outras coisas, água e alguns outros componentes. Ou se for em volume, 46 ml de álcool e o restante do volume de outros componentes. Bom, então em 100 gramas nós temos 46 gramas de álcool, 54 gramas de água. Eu preciso transformar isso para volume. Então, para cada 0,789 gramas, nós temos 1 ml. Se eu tenho 46 gramas, qual é o volume de álcool? 58,30. Bom, o volume da água vem direto, 54, na verdade 54 ml, tá? Saiu errado aqui o gramas. Nós temos 54 ml de água, porque estou considerando a densidade 1. O volume total vai ser a soma desses 2 termos. Eu tenho aqui 112,3 ml. Para calcular o grau GL, eu preciso do volume do álcool e do volume total. Então, basta pegar aqui o volume do álcool, 58,3, divide pelo volume total, 112,3, isso aqui vai dar uma fração, multiplico por 100, eu tenho algo em torno de 51,9 graus GL. Tá? Então, essa daqui é a forma como a gente faz isso, né? Fazendo isso daqui na mão, como que normalmente a gente aprende ou deveria ter aprendido na escola.
Só que hoje nós temos inúmeras facilidades, existem calculadoras na internet, por exemplo, que converte INPM em GL. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, pessoal, então a calculadora essa daqui é a areaseg.com, vou deixar o link aqui embaixo, e a gente consegue converter então INPM para GL e vice-versa. Vamos lá, no primeiro exercício nós tínhamos um álcool 70 GL, então é GL para INPM, um álcool 70, e nós chegamos à conclusão que ele corresponde a 65 INPM. Então vou colocar aqui 70, converter, mas nós temos aqui 64,8, isso depende ali do número que ele está utilizando, mas essencialmente chegamos nesse mesmo resultado. No segundo caso, nós tínhamos o INPM, nós tínhamos o 46 INPM, e nós calculamos quanto que ele seria em GL, 51,9, o mesmo resultado que nós obtivemos lá. Então essa calculadora é bem útil. O que seria um álcool 70 em NPM? Esse é importante, daqui a pouco a gente vai falar dele. 70 em NPM corresponde a um álcool 74,7 GL, né? 75 GL aproximadamente. Então você pode fazer na mão, você treina, você aprende, sabe como funciona. Sabendo como funciona, então utiliza essa calculadora que a vida fica bem mais fácil. Vamos voltar lá para a aula. Então, voltamos aqui. Chegamos nessa conclusão, né? O álcool 46 NPM corresponde a 51,9 GL. Eu tenho esse álcool aqui, olha que legal. Aqui você consegue ver 46 INPM corresponde a 54 GL e não 52. Vejam que o resultado que eu obtive aqui foi o mesmo lá da calculadora. Mas por que aqui está mais concentrado? Ele está errado, por exemplo? O rótulo está errado? Não, não está não. Acontece que, eu vou avançar um pouco mais na química agora, mas nem tanto, só para explicar essa diferença. O álcool e a água formam uma coisa que nós chamamos de solução não ideal. As moléculas de água apresentam ali átomos de oxigênio e hidrogênio, o álcool também, e eles fazem interações muito fortes que nós chamamos de ligação de hidrogênio. O resultado é que existe uma contração do volume. Ou seja, quando a gente fala de volume, 10 mais 10 não é igual a 20. Normalmente é um número menor do que 20. Ou seja, essas moléculas começam a interagir muito fortemente umas com as outras e o volume diminui. Diminui muito? Não, diminui um pouquinho, mas a ponto de fazer diferença. Então assim, se você pega a massa, você soma as duas massas, a massa total é a soma mesmo. Isso está correto, não tem problema nenhum. Pelo menos está dentro do que a gente considera como lei da conservação da matéria. Mas o volume não. Então, nesse caso, quando a gente mistura 54 de qualquer outra coisa, né, supor água, com 58,3 de etanol, não dá 112,3 ml. A gente precisa analisar um pouco mais algumas propriedades físico-químicas, do volume parcial molar. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo porque é uma parte mais avançada. Mas o resultado é que a gente não tem isso. Muito provavelmente isso aqui vai dar algo em torno de 108. E por que eu estou falando 108? Porque se eu pego esse 108, jogo aqui, esse número vai dar os 54, que é o que aparece no rótulo. Então por isso a diferença. Eu aqui não estou considerando a contração do volume, aquela calculadora, por exemplo, não está considerando a contração do volume. Outra coisa que eu queria falar com vocês, bem rápido, quando algumas pessoas me perguntam quanto à diluição. Então, se você quer fazer um álcool líquido mais diluído, aí é mais fácil, enfim, envolve menos problemas do que você tentar fazer o álcool em gel. A equação básica para isso é essa daqui, ó. Concentração vezes o volume é igual a concentração vezes o volume. Essencialmente, ela diz que o número de mols de álcool permanece o mesmo quando a gente adiciona água. E aí, vamos supor que eu queira fazer um álcool líquido, estou apenas diluindo, 70%, eu queira 500 ml. Então a minha concentração 2, afinal, é 70 e o volume é 500 ml. A minha concentração inicial é o álcool lá mais concentrado. Vamos supor que eu tenha o 92, sei lá onde eu consegui, mas eu tenho esse 92. Qual é o volume que eu preciso pegar dessa substância, né, desse álcool 92? Bom, aqui eu faço as substituições. 92 vezes o volume é igual a 70 vezes 500 ml. Fazendo essa continha aqui, me dá 380,4 ml. Como que eu entendo isso? Se eu tenho um álcool 92 e eu quero transformá-lo em 70, eu pego 380,4, um número aproximadamente igual a isso,
e completa o restante com água, de preferência água destilada, ou deionizada, melhor ainda, mas se não tiver água que você tem mesmo, até 500 ml. Então, essa é a forma de diluição. Isso daqui para fazer um álcool líquido, né? Pegar um álcool mais concentrado e passar para um álcool menos concentrado. Se você pensa em limpeza de mãos, por exemplo, o álcool líquido serve? Serve. O problema é que ele acaba evaporando mais rápido e aí talvez a sua eficiência não seja tão grande assim. Bom, pessoal, o vídeo já ficou bem grande, mas eu ainda preciso dar duas explicações para vocês, mas se você quiser parar aqui também, não tem problema. A primeira é, normalmente o pessoal me pergunta, por que eu não faço um vídeo explicando como se faz álcool em gel, utilizando álcool do posto, por exemplo. Bom, existem alguns empecilhos para isso. O primeiro deles é que eu não tenho um ambiente adequado para fazer isso aqui em casa, mas até que a questão do ambiente se daria um jeito. O problema é que eu também não tenho os insumos. Eu não tenho um álcool mais concentrado aqui, eu não tenho, por exemplo, o que faz com que esse álcool se torne gel de maneira adequada, apropriada, que é um espessante que nós chamamos de carbopol. Se você procura na internet, por exemplo, você não encontra mais. Eu não tenho um neutralizante, vamos dizer assim, para elevar o pH. Então, me faltam insumos adequados para fazer isso em casa. Um segundo motivo é que você já tem algumas receitas aqui no YouTube, por exemplo, feitas por químicos, feitas por profissionais, e aí você pode ver o trabalho deles sem problema. E o terceiro é que não há tanta necessidade assim do álcool em gel. Se você estiver de quarentena, por exemplo, você está em casa, lava a sua mão com água e sabão. Uma boa higienização das mãos é suficiente. Especialistas indicam isso. Então não há tanta necessidade assim pelo álcool em gel. Mas se você for fazer, se você for seguir alguma dessas receitas, por favor, tome muito cuidado, porque não é brincadeira brincar de químico dentro de casa. Qualquer álcool desses aqui tem um técnico responsável. Você está querendo fazer isso em casa, então tome bastante cuidado. Tá? E, de novo, se você encontrar alguma receita, lembre-se dessas contas, lembre-se mais ou menos de como eu expliquei nessa aula para você jogar. Então, olha, isso daqui é legal ou isso daqui não é legal. Então, essa é a primeira informação, por que eu não faço isso? Por que eu não recomendo o álcool do posto? Tá? Mesmo a OMS ensinando aí, por exemplo, a utilizar álcool do posto. O problema maior é os contaminantes presentes no álcool do posto, tá? Naquele etanol. E um desses contaminantes é o metanol. Em uma situação ideal, o percentual de metanol é muito baixo. Fica ali no máximo a 1%. Mas pode ser que você esteja utilizando etanol adulterado. E aí não é muito bacana, o metanol é muito tóxico. Então tome cuidado, eu acho que não é muito legal você ficar brincando com isso, até porque se você lava bem as mãos, acaba sendo suficiente. E a segunda observação foi um equívoco no vídeo que vai aparecer aqui em cima. Foi no vídeo que eu estava lendo o material da Anvisa e eu utilizei esse mesmo exemplo. Eu falei que, por exemplo, esse álcool aqui, 65 graus NPM, correspondia ao álcool 70%, e eu dei a entender ali no vídeo que o álcool 70% GL, esse seria o álcool eficiente recomendado pela Anvisa, e não é. Relendo aqui o documento, como me indicaram, apontaram lá o meu erro, e eu agradeço. Essa parte aqui diz assim, a concentração recomendada para atingir maior rapidez microbicida do álcool etílico é de 70% em peso. 70% em peso significa INPM. Então, o ideal seria um álcool GL 75 graus aproximadamente. Então, assim, esse daqui é a situação ideal recomendada pela Anvisa. Significa que um álcool, por exemplo, 65 graus INPM não seria eficiente? Seria, mas de novo, assim, você teria uma eficiência menor. E aí eu estou falando isso com base nessa nota aqui do CFQ, do Conselho Federal de Química, onde perguntam, por que soluções de álcool em gel 70%? Não seria melhor usar soluções mais concentradas? Aí ele acaba explicando aqui a questão da evaporação, e aqui ele diz assim, a recomendação da graduação alcoólica 70% está fundamentada na melhor eficácia. Todavia, também se observa eficácia em graduações um pouco maiores ou um pouco menores. Alguns estudos apontam que, apesar de não apresentarem a melhor eficácia, soluções até no mínimo 60 graus e no máximo 80 graus também são eficazes. Nesse caso, ele deve estar falando 70 graus INPM. Ou seja, se você tiver um pouco dessa variação, já funciona.
tá? Mas o ideal mesmo seria o 70 em NPM. Galera, isso aqui foi uma aula no final da história, mas eu espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido a diferença entre grau GL e NPM. Foi demorado? Foi, mas não tem jeito, eu gosto de explicar as coisas com bastante detalhes. Se você é novo por aqui, gostou do meu trabalho, quer acompanhar o meu trabalho, então se inscreva no Universidade da Química e ative as notificações. Deixe aqui embaixo seus comentários sobre isso, ou, enfim, quiser acrescentar alguma coisa, quiser criticar alguma coisa, fique à vontade, deixe os comentários aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo.